Jolantina Parada mais um dia. Bom, enfim, vamos logo direto ao ponto, né? Que é o ponto principal de hoje, que foi esse final de semana, que foi o Mr. Olympia, né? O evento que parou o mundo bodybuilder, né? Então, você que está aqui no canal, acredito que com certeza também viu e vibrou, se indignou, né? Sentiu falta de atleta e curtiu da maneira que pôde, né? Se você não estava em Las Vegas, você de repente curtiu na Flex Online e tudo mais. E quem me acompanha também viu que eu fui fazendo as postagens e também fui acompanhando nervoso, tentando mandar mensagem pra galera de lá, né? Inclusive pro Kleber, que estava com o Eduardo lá, e a gente conseguindo trocar umas ideias em tempo real com o que o Eduardo estava se movendo lá. E, enfim, foi tudo muito bom no sentido de poder acompanhar mesmo de longe, né? Esse ano eu fiquei por aqui, ano passado eu estava lá, pude estar dividindo isso com a galera de lá, essa energia que é uma experiência única, né? Totalmente única. E antes de dar o start total, queria agradecer toda a galera que está vindo no canal, tá deixando o seu recado lá, tá interagindo. Eu confiro tudo, né? Eu vejo, né? Sento lá, dou minha conferida. Então, primeiramente quero agradecer a toda a positividade que vocês vêm trazendo aqui pra mim. E também lá na Falcon Filmes, né? Não deixe de curtir os dois canais, né? Porque a galera que é fã do Jolantina Parada vai ter também lá na Falcon Filmes muita coisa que não vai estar vendo também aqui no Aldeia Neguinho. Então, vamos dividam-se, tá? E outra novidade também, tô com 103 quilos, tá? Só pra vocês ficarem bem assim, porra, legal, maneiro. Dá uma torcida aí porque eu quero chegar lá, tá? Então é isso. Isso que faz eu vir aqui hoje, né? Tipo, trazer os caras de casa pra estar aqui 20 para 1, né? 15 para 1 da manhã pra estar trazendo isso pra vocês, que eu acho que não tem hora, né? Hoje foi até um dia bem corrido também. Pude estar vendo algumas coisas sobre o mundo bodybuilder, como sempre faço. Hoje eu vi uma entrevista até do Dory Yates, mas isso aí vai ficar para um outro vídeo, né? Falando sobre o contexto, né? do bodybuilder, da época dele. Então eu achei muito interessante e eu vou estar contando isso para vocês num próximo vídeo, né? Porque agora é hora de considerações, conclusões e esclarecimentos sobre o Mr. Olympia. Não sobre o Mr. Olympia em si, mas sim pelos critérios que se julgam o campeonato, né? Por que isso? Porque eu pude ver pela interatividade da galera que as pessoas têm muitas dúvidas e acabam dando o veredito, o pré-julgamento pelo seu atleta favorito ou pelo que se impressiona mais. Sendo que, geralmente, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, não sei, você não pode julgar pelo seu gosto, porque existem critérios a serem seguidos, né? Fica muita incógnita, Shawn Rodney na frente de Dexter, ou Dexter na frente de Shawn Rodney, né? Dennis Wolf em quarto, teve gente que botou o Dennis Wolf em primeiro. Então, assim, primeiro passo, né? Antes de falar no critério em si, vamos analisar um corpo, né? Então, pessoal que estuda educação física ou medicina e tudo mais, fisioterapia, imagina um mapa, um atlas, né? Que você tem a exposição de toda a musculatura, né? Totalmente esclarecida ali para você vê tudo, né? Você vê o quadríceps, você vê sartório, baixo lateral, baixo medial, reto femoral, você vira. Então você vê semitendiноso, membranoso, bíceps femoral, tudo, né? Você vai analisando item por item, panturrilha, né? Parte interna, parte externa, o solear, vira de frente, tibial anterior, então, aí você sobe para as costas, você tem lá romboide, infraespinhoso, redondo maior, redondo menor, a parte de baixo, o eretor da espinha, a parte do lombar, o grande dorsal, da onde ele começa, a inserção e a origem e inserção dele, braços, né, bíceps braquial, tríceps, porção longa, média, antebraço, enfim, parte de frente também, né, peitoral, parte superior, parte
média, parte inferior, né? Parte superior, região clavicular, deltóide, posterior, enfim. Então tudo, quando você for ver um shape, né? Ver um atleta no palco, em nível de campeonato, e os glúteos também, né? Máximo, mínimo, máximo. Você tem que ver isso. Por quê? Se estiver faltando algum detalhe em cima disso, possivelmente, ou deveria perder algum ponto, por conta de você não analisar a musculatura claramente, né? Isso sem contar na condição física, que aí é uma segunda parte, que aí entra os estiramentos, né, da fibra, a qualidade da musculatura e tudo mais. Por isso que quando eu falei uma vez num vídeo e também no Instagram sobre a minha preparação, eu me preparo em cima do critério, né? Do meu gosto e o critério, né? Porque não adianta ter um braço muito grande, a perna fina e tudo mais. Embora eu tenha minha panturrilha fina, mas eu trabalho, né? Eu tento trabalhar, tento deixá-la simétrica de acordo com as medições do balanço de simetria, né? Que existem cálculos para isso, né? Por isso, quando você vê um shape bonito, parece que ele é medido, porque ele está tudo de acordo, cintura com quadríceps, com a panturrilha, com o dorsal, com o ombro e tudo mais, né? Então vamos lá. Eu digo isso porque quando o pessoal colocou muito o Dennis Wolf na frente, quando eu vi, me impressionou sim, claro que me impressionou, ele é enorme, né? Apresentou uma qualidade de pele muito boa, né? Uma profundidade de alguns cortes de musculatura, né? Sendo que um ponto que eles conseguiu melhorar, que ainda não foi o suficiente, foi a parte da lombar, né? Isso também entra a questão de pose também, que às vezes dificulta, né? Que eu também vou falar sobre isso um pouco. Então, e panturrilha que ele infelizmente ele não tem, né? Ele tem uma canela grossa, mas músculo, panturrilha, ele não tem, né? Isso olhando o critério. Se você olhar o fio e olhar ele, é um cadeirante e uma pessoa normal, tá? Embora ele tenha uma coxa absurda e ter vindo com um femoral enorme, que quando ele pousou de lado, o femoral caiu, né? De tão grande que estava. Isso é notório. E além do tamanho, a musculatura muito engomada. Isso é indiscutível. Claro que é discutível, né? Sendo que nessa questão dessa simetria em si, ele perde alguns pontos, pequenos, não muitos, que ele chega até a ter um shape bem simétrico, sendo que nessas devidas partes ele consegue pecar. Inclusive o braço tem uma circunferência muito grande, só que não apresenta detalhes. Você pega o braço do fio e pega o braço dele, são do mesmo tamanho quase, só que são braços totalmente diferentes. Isso é um olhar totalmente clínico e crítico, porque quando você vê uma musculatura, você tem que analisar o atlas. Vamos lembrar do início da conversa, pense sempre no atlas. Então você tem que analisar a musculatura dessa forma, né? Não adianta só o tamanho. Big Hamilton com 143, não devia nem ter ficado em quinto, deveria ter ficado mais para trás. Vou chegar lá. Então assim, por isso que também é uma outra questão, que Dexter, depois da prévia, na final, ele passou o chão. Porque, na maioria das vezes, o atleta ele perde um pouco da qualidade de um dia para o outro. Por conta de uma noite mal dormida, ou um estresse, ou uma refeição mal feita. N coisas podem acontecer. Tanto que a maioria, num modo, como é que pode dizer, mais grandioso, dá tudo na prévia, porque na prévia que geralmente você já dá um veredito, né? Por mais que a nota se anule para a final. E a maioria apresentou uma pequena queda da prévia para a final, né? Então assim, fica um pouco embolado de falar, porque são coisas que eu vou lembrando e que eu quero dividir tudo, quero deixar tudo muito claro, assim, sem preferência, né? Eu não tô aqui para falar em nome de algum atleta, não, eu tô aqui para falar do geral, né? Do modo geral. Uma outra questão, né?
deixa eu me situar junto a vocês. Falamos do shape em si, o balanço simétrico, né? Tem até uma revista, ela é muito velha, é velha como eu, né? Que era papel, preto e branco, tipo de 1989, uma coisa assim, né? Que você tinha lá as medidas de acordo, tipo, circunferência do pescoço de acordo com a panturrilha, com o antebraço, com a cintura, com a coxa, com o dorsal, com o ombro. Era um negócio muito interessante, né? Porque isso hoje em dia não existe tanto, né? De repente você que é novo, que é competidor de 1, 2, 3, 5 anos pra cá, você não tem muito essa ideia, né? Porque você vai muito pelo padrão do geral. Treina pra ficar grande e beleza, tá tranquilo. Mas não é assim, né? Não é à toa, né, que Flex Wheeler foi eleito o melhor shape do planeta e até hoje não perdeu o título. Flex hoje está com 50 anos, o shape não existe mais, não existe, né? Até porque o culturismo ele é um trabalho. Como jogador de futebol, não vai querer que o Pelé agora faça o que ele fez na Copa de 70. Isso não existe, né? Então as pessoas ficam com essa coisa, né, de de repente não respeitar o old school, né? Respeitem o old school, saibam quem foram os pioneiros de hoje em dia, né, para poder chegar e analisar dessa forma que eu estou analisando. Porque se eu for falar de tudo do fisiculturismo, vai ter que ser, sei lá, uma semana de vídeo, né? Então eu vou tentar abreviar um pouco do meu conhecimento para poder dividir isso com vocês, né, de uma maneira tanto que clara, né? Que nem eu falei da prévia para a final, que às vezes o atleta ele pode melhorar ou piorar, ninguém entra igual, é muito difícil, né? Porque o corpo ele muda, né? Tem atleta que muda o corpo de confronto para confronto. Às vezes ele entra num confronto, ele sai, ele fica 5 minutos lá atrás. Quando ele volta, o corpo já mudou. Ou ele melhorou ou ele piorou. Isso acontece, né? Então, assim, vou tentar chegar mais para frente. Falar um pouquinho da final, né? Que ficaram os 4. Dennis Wolf, Shawn Rodney, Dexter e Phil, que foram os que brigaram ali, que deixaram todo mundo mais apreensivo, vamos dizer assim. Na prévia, eu, né, assim como no vídeo, eu botei o Phil em primeiro, o Shawn Rodney em segundo, o Dexter em terceiro e o Dennis Wolf em quarto. No outro dia, quando eu vi o primeiro confronto da final entre os 4, eu já inverti. Eu botei o Phil, o Dexter em segundo, o Shawn Rodney em terceiro e o Dennis Wolf em quarto. Pô, por quê? O que aconteceu? Então vamos lá. Antes de falar do esquema, do critério e como se julga o campeonato, dentro desse balanço que eu estou dizendo para vocês, vou falar sobre 2 pessoas, o Dexter e o Shawn Rodney. O Shawn Rodney veio impecável na prévia. Veio uma coisa fenomenal. Fenomenal. Apesar de ter posado as poses de costas bem acelerado, por conta de que eu acredito, e Dennis comentou isso, Dennis James, de repente por uma certa insegurança de não estar tão bem. Então ele não segurou as poses muito de costa, ele executou e já virou, né? Isso mostra não uma segurança, né? Não uma certeza, tipo, eu estou bem, vim pra ficar nessa porra, porque está brigando pelo título. Então você veja bem, quem está brigando pelo título conta desde o físico até o comportamento no palco, que foi uma coisa que Phil e Dexter apresentaram com uma excelência. A verdade é essa. Phil, quando entrou no palco, já parou, mostrou o abdômen, que foi o que jogaram na cara dele ano passado, que ele veio com o estômago dilatado, ou seja, ele já entrou mostrando, fazendo assim, né, e chamando a galera, e entrando com toda a confiança de quem tem 4 troféus do Olímpio em casa, que está correto. Dexter veio de uma vitória do Arnold Classic, marcada pela história, quebrando o recorde de Flex Wheeler.
Isso com 45 anos, que é uma coisa que sai fora de qualquer padrão genético e fisiológico. O cara melhorar aonde o corpo está em declínio, por mais que use qualquer substância do mundo e faça dieta e treine, é você correr numa ladeira com óleo. Essa é a análise, né? Então assim, ele veio com toda a marra que ele tem, o Dexter, isso é óbvio que ele sempre foi assim, é o jeito dele, e chamando a galera pra ele. E também muito confiante, porque ele melhorou. Do Arnold pro Olímpia, ele melhorou. Então ele veio que veio. E ele foi ganhando confiança conforme foi passando o campeonato. Enquanto isso, o Shawn Rhodes foi se recuando. Vocês que viram, ou se tiver curiosidade, é só clicar em algum canal que tenha, ou qualquer lugar, e ver o campeonato. Analisar a expressão facial, corporal e tudo mais. Então assim, isso conta muito. Tem gente que pensa que não, mas isso conta. Atitude. Você que é atleta, que é competidor, entrou no palco, é a sua arena. Ali você é como se fosse matar ou morrer. Então não adianta não ter expressão, ficar com cara de paisagem, com cara de porra, vou ali cagar e já volto. Isso não existe. Ainda mais ali, Las Vegas, Mr. Olímpia. O cara poderia, como estava cotado ao título, ficar com cara de, de quadro, que não muda pra nada, não chama, não cativa. Isso está errado. Isso está errado. Isso falando da parte emotiva da coisa. Falando da parte da razão, se vocês repararem, quando eles viram de costas e puxam o dorsal, né? Qual é o correto nessa hora? O atleta expandir e voltar por dois motivos. Primeiro motivo, o campeonato é julgado de baixo para cima. Então se ele não recua, as costas ficam planas. Então a arbitragem não tem a visão exata do dorsal. Tanto que se você um dia for num campeonato desse nível e ver de lado, você vê os atletas quase caindo para trás. Porque a arbitragem fica embaixo. Não fica não fica de frente para você, fica para baixo, né? Então o olhar, ele é em diagonal. É diferente. E o segundo motivo, quando você volta com as costas, você consegue cavar a lombar e ganhar desenho e volume na parte interna, mesmo com as costas expandidas. Vocês podem conferir o fio. Ele abre e ele volta. Tanto que quando volta, perde um pouco, 1 centímetro de expansão, mas ganha no gomo, como o Dexter. E o Shawn simplesmente me abre e fica. Perdendo ponto para Dexter e Phil. Isso é independente do shape. Porque isso é pose. Porque se você tem um belo shape e não sabe mostrar, você perdeu, você está fora. Enquanto isso, quem é um bom posador, por mais que de repente não esteja tão bom em qualidade, ele consegue o quê? Mostrar o que tem de diferencial perante aquele que não sabe. Por isso que o maior trabalho do bodybuilder é treinar pose, porque você que é bodybuilder, você é bodybuilder para isso. Para fazer pose e mostrar o seu corpo, expor o físico. Então, eu sempre achei muito interessante as prévias, porque é ali que você vê o real do campeonato. Porque as poses, até que eu gosto, né, das poses individuais, do show, isso é show. Apesar de ter critério também, mas isso é show. Porque o campeonato já foi decidido lá. Então essa parte que é a parte crucial. Essa é a parte de chamar, de botar vontade, de botar garra, de botar fibra. Né? Então assim, Dexter mais uma vez, nas poses de costas, sempre espremendo. Por que espremendo? Com toda a calma, para mostrar que tem qualidade. A famosa árvore de Natal.
Quando o cara espreme, depois ele expande, isso tanto para fazer o duplo bíceps quanto para fazer a expansão de dorsal. Isso é maturidade, isso é experiência de palco. Porque se for perguntar, mas Rolando, o que você achou do físico? Em físico, eu achei que o Shawn Rodley podia ter ficado na frente dele, mas ele perdeu na atitude. Ele perdeu na atitude. É igual dois caras vão sair na porrada. Um nunca brigou, o outro é professor de não sei o quê. Mas quem tomou a atitude primeiro e saiu largando o aço e desmaiou o cara? Sem querer. Sem querer, não tem experiência. Que não é o caso do Dexter, mas isso aqui é uma hipótese. Né? Então assim, o fisiculturismo, ele tem isso. Ele tem isso. Atitude, disposição. Eu vim, eu tô aqui. Ainda mais lá, que o nível tá bem nivelado. Não é uma coisa distante. Que o cara, tipo, tá parado, tá ganhando de todo mundo. Não, o cara tem que brigar, o cara tem que confrontar. Ele tem que vir, utilizar todas as armas possíveis para ele expor o belo shape. Foi aí que o Dexter foi ganhando, apesar do tamanho ser bem menor do que Dennis Wolf, nem se compara, do que Phil e Shawn. Mas foi ganhando na qualidade, no glamour, na classe, né? Porque é classe. Quem acompanha o fisiculturismo há muito tempo, como eu, né? Eu aprendi a posar vendo dois caras. E fui aprimorando com o tempo com os demais que foram chegando. Mas foram dois caras que eu vi, Jorlan, eu vi durante, eu posso dizer que 2 anos seguidos, eu vi todos os dias a mesma fita, que na época era fita, não era DVD, muito menos Blu-ray. Do Flex, Wheeler e do Shawn Ray. Então assim, eu tinha e tenho até hoje como espelho para mim, de vários motivos: shape, glamour, classe e simetria. E claro que qualidade muscular também. Então assim, você acaba absorvendo aquilo, né, e trazendo para sua realidade. Por isso que eu acho que todo mundo deve se espelhar em alguém e trabalhar em cima disso. Mas esse se espelhar em alguém é saber, tipo assim, aonde é que eu quero chegar, o que eu quero ser. Então assim, não adianta eu sendo um exemplo. Por isso que eu digo que o assunto ele é longo, ele é foda de resumir, né? Eu, um ectomorfo puro, né? Que fui ganhando qualidade, fui ganhando musculatura, né? Tanto que quando eu seco para campeonato, eu não fico volumoso, grande, mas eu fico alinhado. Então não adianta eu querer posar igual o Marcos Ru, botar um rock and roll pesado e ficar fazendo mais musculoso para lá e para cá. Isso tá fora de cogitação. Isso é muito legal para um cara que tem muito mais de 100 quilos e é um endomorfo, que é quadrado. Porque ninguém imagina um cara quadrado dando pirueta no palco e indo no chão, fazendo poses clássicas. Não cai bem. Por isso que eu digo, todas as poses, o enquadramento, ele é feito de acordo com a simetria que você tem. Não adianta forçar a barra de grande se não é grande. Não adianta forçar a barra de classudo se não tem classe. Por isso que eu digo, o atleta ele tem que se achar, ele tem que saber quem ele é, qual a característica a seguir. Isso é em tudo, isso é num contexto. Por isso que eu cheguei aqui, hoje em dia, com esse grau de intelecto sobre o bodybuilder, porque o bodybuilder ele tem que ser estudado. Não adianta ficar olhando e achar, não, pô, o cara tá muito bem. Por que ele estava muito bem? Me diga com todos os critérios possíveis e me fala por que ele estava bem. Por que ele merecia ganhar. Não é verdade? Então assim, independente de política, de qualquer coisa, Phil mereceu sim, e digo que por um momento tremeu na base quando ficou com Dexter. Porque Dexter veio com o peso de ser campeão do Arnold Classic. Porque numa história, a maioria dos campeões do Arnold ganharam em seguida o Olímpia. E vice-versa. Porque ele tinha certeza que do Shawn ele não iria perder. Mas quando chegou o Dexter e ficou eles dois, ele tremeu por um segundo, eu tenho certeza que sim. Porque na conferência ele falou que se ele não tivesse no Olímpia, o único que teria a qualidade de ganhar dele seria o Dexter. Isso o Phil falou. Quem quiser conferir, veja a conferência.
né? Então assim, tudo isso por uma gama de fatores: conteúdo, postura, atitude e tudo mais. Entendeu? Então assim, achei os resultados bons, né, corretos, tá? E, enfim, os demais não tenho muito assim o que dizer, só digo que eu colocaria o Ickla em quarto lugar, só que eu acredito que ele tenha caído essa posição, perdido para o Big Ramy, por conta de, acho que um pequeno detalhe de costas, porque o Ickla, ele de costas, ele é feito da metade para cima, ele não tem lombar, é justamente o que eu estava dizendo, por isso que eu digo, o fisiculturismo ele tem que ser completo, né? Ainda mais se tratando de uma excelência dessa, de Mr. Olímpia, porque por mais que ele tivesse com uma qualidade frontal, de costas ele perdeu nessa parte. Quem viu Generation Iron viu que o maior defeito do Ickla é posar de duplo bíceps de costas, tanto que até o Dennis tentou ajudar ele no campeonato, que foi passado pelo filme, que a Sibyl, que era a treinadora dele até então nessa época, pediu ajuda pro Dennis para aprender, para ensinar o Ickla a enquadrar melhor a pose de costas. E o Dennis simplesmente deu uma dica dele formar uma ilusão ao espremer, estender os braços e girar. Por quê? Enquanto isso acontece, a musculatura se mexe. Quando ela se mexe, ela causa um impacto para quem vê. Enquanto isso, o outro já está na pose se cansando. Então são macetes, são coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? E vai enquadrando isso dentro do seu pré-julgamento pessoal, do seu condicionamento. Por isso que quem acompanha há muito tempo, que é uma coisa que hoje em dia não passa em vídeo nem nada, mas quem viu muito The Battle for Olympia, né, que é a Batalha do Olímpia, até, se eu não me engano, vamos dizer, até 2000, né? Até 2001, até 2001, via que todos os atletas, a maioria que passavam no filme, né, no Batalha do Olímpia, tinha o seu treino de pose gravado com contagem de 5 a 10 segundos. Por quê? Porque numa prévia, esse é o tempo razoável que você fica em pose, né? Então, se você não treina isso, como é que você está preparado para fazer 2, 3, 4, 5 confrontos seguidos? Está fudido, né? Então, vou tentar concluir isso. Então vou explicar do início agora, bem rápido. Primeiro é o julgamento feito de um por um, com todas as poses compulsórias, as 7 poses, feita com a sua música de preferência, que não é a pose, não é a rotina de pose, é só a prévia, mostrando as 7 poses compulsórias, um por um. Então tinham 24 atletas, vai os 24 primeiro, sai, depois volta enquadrado de 6 em 6 ou de 5 em 5, por numeração, ou seja, vem do 1 até o 6, independente de quem seja. Eles voltam e fazem tudo de novo, quarto de volta, mais as poses compulsórias, sai, entra mais 6, até formar todos os 24, ou 20, ou quem quer que seja, a quantidade que for. Após essa rodada, essa segunda rodada, é feito o chamado call-out, que são os confrontos, que aí são selecionados 6 melhores, entre aspas, à primeira instância. Tanto que no primeiro confronto, quais foram os 6? Phil, Sean, Dexter, Dennis Wolf, se eu não me engano, que eu não me recordo agora, que é muita coisa para gravar, foi o Big Ramy e o Ickla. Foram os 6. Tanto que 2 6 ficam posicionados, que vai chamando em ordem numérica, correto? Dentro disso, você pode acontecer de ver eles trocando de posição. Por que a arbitragem troca de posição? Porque o julgamento é feito de dentro para fora. Então quem vai se aproximando do meio, né, é que tem mais chance e possibilidade de estar encabeçando as primeiras colocações. Por isso que eles vão tirando da ponta e botando para o meio. De repente quem está no meio vai indo para a ponta. Por quê? Um exemplo, né? Agora eu não vou me recordar como é que foi exatamente a ordem, né? Mas vamos supor que esteja o fio aqui
vamos botar aqui, vamos botar 5, né? Vamos dizer que esteja o Dexter, o Phil, o Shawn Rodney, o Dennis Wolf e o Big Ramy, né? Que foram os 5 primeiros. Após uma primeira pose, uma primeira sessão de pose, a arbitragem cessa, pede pro Phil vir pro meio, de repente joga o Shawn Rodney pra cá, tira o Big Ramy dessa ponta, bota pra outra ponta e puxa o Dexter pra exemplo, né? Então, com isso você vai vendo o quê? Que eles vão se alinhando os atletas, né? De acordo com a sua preferência dentro do julgamento, dentro dos critérios. Então o fio caindo pro meio, né? Geralmente, quem cai pro seu lado, vamos botar aqui, seu lado direito, provavelmente é o segundo colocado, provavelmente. Então sempre, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Geralmente é assim que acontece. Geralmente pode acontecer mudanças, né? Então foi mais ou menos assim que aconteceu, sendo que tinha o Ickla também. Então tinham 6, sendo que os 4 saíram, só voltaram no final. Ainda ficou o Ickla e o Big Ramy. Por quê? Ainda foram disputar quinto e sexto, porque os 4 primeiros estavam decididos já. Seria Dexter, Phil, Shawn e Wolf. Sendo que o Ickla não caiu para sexto, se eu não me engano, e o Big Ramy ficou em quinto. Então, o mais emocionante é essa parte. É o primeiro confronto e o último. Que aí você vai vendo a preferência dos finalistas para a arbitragem, né? Por isso que tem essa troca. Porque às vezes as pessoas não entendem por que trocou. Porque quando você vai lá, você tá lá vendo, né? Aí vamos supor, tá um exemplo, o Phil tá aqui e o Dexter tá aqui, que foram o primeiro e segundo. Daqui a pouco tira quem tá aqui, bota o Phil, tira quem tá aqui e bota o Dexter. E esse aqui fica, um exemplo. Aí a galera vai à loucura, né? Porque o pessoal já sabe como se julga o evento, então já sabe que os 2 do meio, né, consequentemente serão os finalistas, o primeiro e segundo, né? Tanto que até um tempo atrás, vamos supor, até ano passado, se não me engano, foi assim, ano passado. Esse ano que não foi. O último confronto era só de 2. Como foi de Ronnie, de Jay, como foi de Phil e de Kai ano passado. Esse ano que não, o último confronto foram de 4 pessoas, né? De repente para causar um suspense maior, não sei, por conta de dúvida da arbitragem, né? Porque quando isso acontece, você já sabe que o primeiro e segundo são eles 2. E o resto vai disputar os demais lugares. Então assim, isso é mais para clarear um pouco a mente da galera, né, que não tem essa noção de como se julga um evento, de como se olha um evento, tá? Então sempre quando vocês analisarem, o primeiro confronto são os finalistas. O primeiro confronto possivelmente são os finalistas. Quem fica no meio e do meio de 6, né, que fica mais ou menos os 2 do meio, serão os finalistas. Se for 5 do meio é referência, tá? Então isso é mais uns toques para deixar um pré-julgamento com mais sabor para vocês, não ter nenhum, de repente, dúvida. E essa questão do balanço de simetria, de julgamento, de shape, né, sempre vendo que tem mais qualidade, mais conteúdo de balanço simétrico. Não adianta. Muita gente falava na época do Marcos Ru. Pô, o Marcos Ru veio muito grande. Pô, sempre veio grande, mas ruim. Grande, mas ruim. Por quê? Não tinha qualidade de musculatura. Tinha muito tamanho. Era o famoso freak. Mas nem sempre o freak é o bonito. É o ícone. É a preferência. É o espelho. Porque o fisiculturismo ele mudou muito de uns anos pra cá, né? Digo que os 2 que mudaram, né? Claro, 3, vamos supor. A história do fisiculturismo em questão de tamanho foi Dorian, logo depois Ronnie e Jay. Claro que o Phil é grande, mas ainda tem. Tanto que quando o Phil ganhou a primeira vez, falaram que o Phil era o flex misturado com o Ronnie.
Porque o Flex tinha assimetria, mas não tinha tanto tamanho. E o Rony tinha tamanho, mas não tinha assimetria do Flex. Aí chegou quem? Phil. Que aí conseguiu juntar as duas genéticas em uma coisa só. Por isso que as pessoas elas falam muito, né? Por isso que eu digo, cuidado. Eu sei que cada um tem a preferência do seu atleta. De repente, você que é fã do Wolf, porra, eu achei que ele não sei... Mas não. Vamos analisar. Peguem sempre as referências, né, dos Olímpias. E analisem pose por pose, músculo por músculo, risco por risco, simetria por simetria. E coloca ali. Pega de costa, vê desde o glúteo até o femoral, panturrilha, gomo de costas, expansão e tudo mais. Porque geralmente as pessoas se impressionam com uma parte. E essa parte se ressalta tanto que julga um monte. Tipo, se o Wolf faz um mais musculoso, porra, ele apaga. Mas isso é uma pose. São 7. E são 3 níveis de critério. Então olha quanta coisa ele tem que ter. Olha quanta coisa ele tem que mostrar. Né? Então assim, tem que sempre analisar. Por isso que Dexter honrosamente ficou em segundo lugar, porque conseguiu mostrar esse balanço simétrico com volume dentro de sua proporção. Ele não tinha um volume do Phil, mas ele dentro dele mesmo, ele estava com shape, com um volume muito bom e conseguiu secar. Ele entrou mais pesado do que no Arnold e entrou mais seco. E olha que eu vi o Dexter no Arnold ao vivo em Ohio. E vi agora, claro que agora pela televisão, mas foi um choque, né? Foi um choque. Então assim, claro que Shaw também, mas perdeu na atitude. Por quê? Pose, tem que fazer força. Fazer força se vibra. Então, se o cara tá ali com aquela cara de paisagem, tipo, vou cagar e vou embora, fodeu. Entendeu? Não adianta que não vai dar o máximo, não vai mostrar que está dando o máximo. Sempre vai ficar aquela coisa assim, pô, acho que ele podia ter feito um pouquinho a mais, né? Podia ter vibrado um pouco mais, porque você que é espectador, né? Você quer ver show, você quer ver a galera brigando, gritando, vibrando, né? Tipo o Phil lá, chamando a galera e tipo, balança a cabeça, tipo, acabou, eu te peguei, eu vou tacar na tua cara e vai. É assim. Porque o cara tá brigando pelo título, ele quer tá ali, pô. Então ele chama a galera, ele não vai ficar ali tipo... Não, tá louco. Não existe isso. Ainda mais ele, que tava com um shape foda. O Shaw Rodney tava foda. Só que, ainda, pelo incrível que pareça, o cara tá no grande jogo, com os melhores, e eu acredito que tá faltando ele ouvir algumas coisas ainda. Eu acredito nisso, né? Porque quando eu vi o Dennis trabalhar nos Estados Unidos, eu via que a mesma dúvida minha era dos profissionais. Em alguns casos, claro. Tipo, treinavam pose igual a mim. Porque a gente pensa que não. Mas eles estão lá se fudendo, tanto quanto você, que está trabalhando para o estreante. Imagina eles. Valendo um prêmio de $400 mil, mais vários contratos de patrocínio. É treino de pose todo dia, 3 vezes ao dia. Mais cardio, mais dieta, mais N coisas. Então assim, imagina a pressão psicológica que é. Imagina, né, eu até ri quando o Brent falou, ele agradeceu a esposa e tal, e falou só ela, eu tenho que agradecer ela mesmo, porque só ela consegue me aturar nessas últimas semanas. Ou seja, o cara fica insuportável, né? Tem casos assim que vocês não têm nem ideia. Eu que fui pra lá, conversei muito, né? As esposas, assim, as mulheres ficam loucas dos caras. Tem cara que, porra, quebra prato na parede, o caralho, porque tá estressado, entendeu? Então assim, é um negócio que é muita mente, é muito trabalho. Por isso que eu digo, o fisiculturismo é um esporte que não é só praticar, tem que viver. Porque eu não cheguei aqui e tô botando a minha cara a 1h20 da manhã pra falar merda, pra falar besteira, pra fazer marketing, pra ganhar like. Até porque eu não faço... Porra, já falei em outro vídeo, se fosse pra ganhar dinheiro com o YouTube, eu faria outra coisa.
Mas a minha intenção é informar todos que me seguem, que me têm como fã e querem que eu passe a pura realidade, com sinceridade e excelência. Só para isso. Não estou aqui pedindo para ninguém me dar like, para compartilhar. Quem quer compartilhar, compartilha, de boa. Porque eu acho que se for bom, vai se propagar sozinho. Não precisa mandar ninguém fazer nada, né? Então eu venho aqui humildemente tentar transmitir e compartilhar com vocês tudo que eu sei. É o mínimo que eu posso fazer, infelizmente, por esse país que não apoia porra nenhuma. É deixar o meu legado dessa forma. Só assim que acho que eu posso, um dia, quando eu partir, tipo, eu deixei o meu recado, brother. Eu deixei a minha mensagem. Eu dividi, porque eu sempre tive esse sonho. Tanto que, porra, eu tenho canal no YouTube, ó, há muito tempo. Mas agora que eu consigo fazer um material de qualidade, com a Falco, como eu tive com a Jabaculê também. Mas eu já faço isso, ó, não é na intenção de aparecer, não. É de dividir. É de dividir. Porque eu sei que tem muitos que vêm fazer vídeo pra ganhar grana, pra aparecer, né, pra falar uma porrada de coisa que não sabe. Agora, tudo que eu tô tentando dizer, porque eu não sei se de repente eu consigo falar da maneira que eu quero que vocês entendam, mas é com a pura sinceridade e realidade de quem vive para e do esporte. Vive para o esporte e vive do esporte. Então a minha casa ela é 24 horas bodybuilder. É insuportável, tá? É insuportável. Então assim, é o mínimo que eu posso fazer, né? É tentar transmitir e deixar passar esse meu conhecimento, né? Porque isso aqui é uma coisa que só a vivência vai trazer para vocês, né? Vai ser muito difícil de repente alguém que tá aqui vendo escutar o que eu tô dizendo. E alguém ter a paciência de sentar e ter a mesma excelência de falar, pô, senta aí. Pô, deixa eu te explicar como é que é essa parada. É assim, 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 assim. Como é um treinamento também, como é uma dieta, como é o fator psicológico em cima disso. Porque dieta tem um monte, treino tem um monte. Né? Eu vi a entrevista do Dorian Yates hoje, achei fenomenal. Né? Um dia eu vou dividir isso com vocês um pouco. Né? Porque tem muita coisa associada à minha realidade também. Que hoje em dia eu tento adaptar a minha realidade para a atualidade. Que é um marketing. Que eu vivo de patrocínio. Então se eu não fizer marketing, ó, fudeu, neguinho. Entendeu? Mas isso eu faço, mas sem perder o quê? A minha essência. A minha verdade. O que eu acredito. Por isso que eu venho, divido, falo, zoo, brinco também, né? Porque eu tô aqui, eu não tô trabalhando. Eu posso estar vestindo a cabeça de um patrocinador, ou então, mas eu estou fazendo o que eu gosto. Estou fazendo o que eu gosto. Porque quando você faz o que gosta, você ameniza a dor do trabalho. Por isso que eu digo, façam sempre o que vocês gostam de fazer. Não deixe ninguém dizer o que vocês devem ou não fazer. Porque eu lutei muito para chegar até aqui. Claro que não é tão fácil assim, nem tão simples. Porque você viver do que você sonhou um dia custa caro. Tem um preço. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Aqueles caras do Mr. Olympia pagaram esse preço. Eu pago esse preço para um dia, de repente, eu estar lá também. E com certeza dividindo tudo com vocês. Entendeu? Então assim, é isso. Deixei só para falar do Open. Eu sei que tem muita categoria, né? Parabenizar, por mais que ela não veja meu canal, Juliana, né? Parabenizar também o Edu pelo 5º lugar, né? Infelizmente, o Edu apresentou o shape legal, sim, bom, né? Mas foi como eu falei com o Kleber, né? O Kleber Caiado, meu fisioterapeuta, que é fisioterapeuta do Eduardo também. A gente conversou antes da prévia, né? Eu até mandei uma mensagem de voz pro Eduardo, desejando toda a sorte do mundo pra ele. E o Kleber simplesmente falou assim, João, olha só, ele tá bem sim, mas, cara, é o Mr. Olympia. É foda. Os caras tão foda, né? Então até dei as previsões, falando do José Hamilton, do Flex, eu não sabia, David Henry também. Mas os caras vieram bem. Então assim, a gente que tá aqui
né? Eu me comparo com você que tá aí também, por mais que eu saiba muito da realidade, só quem vive sabe. Por isso que eu agradeço a ser amigo desses caras, né? De ter a oportunidade de trocar ideia com eles, de trocar mensagem no WhatsApp com eles, né? E dividir um pouco disso com vocês também, porque é foda. Porque as pessoas, às vezes eu fico meio puto, sabe? Quando as pessoas mandam uma mensagem e falam: porra, deu mole. Deu mole? Maluco. Tem gente que não consegue ganhar o estreante, o cara tá no Olímpia, velho. Sabe qual é? Então fala assim, tem noção o que é construir um shape? Tem gente que não consegue botar um ombrinho bola, pô. Vai falar de mim? Vai falar do Eduardo? Vai falar de qualquer atleta? Porra! Eu então, o nego me metralha, coitada da minha panturrilha. Parece até a Verônica Costa, sofrida, mais guerreira. Porra! Sabe qual é? Falo, vai lá então, meu filho. Vai, treina essa porra. Eu quero ver você lá comigo do meu lado no palco. Porque falar sentado é mole. Agora chegar lá é difícil. É difícil, né? Então assim, com todo o respeito do mundo, eu agradeço, né? E não tô aqui para criticar nada. Acho que Eduardo fez o trabalho dele e teve a colocação e ele ficou feliz. Acompanhei algumas coisas no Instagram, Snapchat, o Snapshot, entendeu? E, enfim, vi que ele tava bem conformado, bem tranquilo. E ele vai estar aí na próxima, pode ter certeza disso. Do jeito que for, ele vai estar lá, não para por aqui. E eu também não. Por isso que é Violante na parada. E, né, eu até falei do pequenininho lá, do Clarida, mas coitado, nem apareceu do lado dos caras. Enfim, porque são os big boys, é o Mr. Olímpia. Mas ele tá lá, e a gente tá aqui, entendeu? Então se liga, porque mais um dia, mais um ano, mais uma batalha. Espero que vocês tenham gostado e deixe seu comentário e manda bala. Que tem muita coisa pela frente que a gente vai estar dividindo. E não deixa de curtir lá na Falco. Em breve, né, vai ter uma entrevista lá que eu quero que você faça as perguntas e mande pra Falco, pra página da Falco. Instagram, interage, entendeu? E manda que a gente vai estar interagindo e mandando pra você. Valeu? É o Daily. Fui.